de sua existência terrena, de passar os amargores que eu passei, para que não bebam no mesmo cálice amargo de existência, que talvez não tenha, como meu, graças a Deus teve, a sua gota de mel para suavizar. Graças sejam dadas a Deus porque me concedeu esse minuto de comunhão convosco. E, se qualquer dos presentes, recordando, talvez, o meu nome, recordando, talvez, a minha vida, que, é possível, houvesse conhecido, guardar do meu espírito qualquer lembrança triste, não pense que eu retribuo essa tristeza. Eu não guardo, em meu coração, rancor de ninguém. O espírito é um cidadão do espaço, é um cosmopolita. Eu já aprendi que nós devemos amar uns aos outros. E, por isso, se alguém ofendi, esse alguém me perdoe, porque eu, também, dentro da minha alma, não guardo ressentimento de ninguém. Paz desejo a todos os homens. E que essa paz Deus, igualmente, conceda a meu espírito. Henrique Câmara. A memória nos espíritos. Paz e luz, meus queridos amigos. Fé, esperança e consolação vos desejo. Venho, ainda, falar-te, meu caro amigo, sobre as tuas e as minhas recordações. A memória do espírito permanece. Pelo estudo que acabaste de ver, se compreende que nós, os que vivemos do lado de cada vida, guardamos as impressões suaves talvez mais profundamente do que os terrenos. O homem terreno, o habitante do planeta, preso à contingência da vida material, muitas vezes tem de conduzir a sua atenção para pontos diametralmente opostos e momentos em que o pensamento de forma alguma nos pode procurar. São interesses materiais e que, nem por isso, são inferiores, são interesses da sua manutenção, da conservação dos seus bens, das coisas que concernem a matéria, mas que não são desprezíveis porque deles resulta grande proveito, até proveito espiritual. Assim, o homem, muitas vezes, não pode lançar, com muita frequência, para o infinito, o seu pensamento de recordação, enquanto que nós, pelo fato de sermos criaturas incorpóreas, temos as faculdades muito mais ativas. Não somente a inteligência, mas a memória é muito mais lúcida do que no homem. Qual a criatura, não excepcional, que possa pensar em dois assuntos, no mesmo momento? Quando conhecerdes um homem que, abranja, com o seu pensamento, simultaneamente, 3 ou 4 assuntos, ficai certos e afirmai, com toda a segurança, que esse homem é um médium. O homem normal, prendendo o seu pensamento a um assunto sério, dele não o pode distrair. Nós, os espíritos, podemos pensar em diferentes assuntos, podemos ver, ao mesmo tempo, aquilo que estiver perto ou longe com grande facilidade e podemos recordar, clara, nitidamente, o mais insignificante pormenor em coisa que nos interesse. Vês, portanto, que, se bem que eu não possa, todos os dias, vir falar-te, como, bem sei, seria o teu desejo, tenho a memória presa naquilo que sempre amei. Não me esqueço do que me pertence e posso, espiritualmente, acompanhar-te os passos, deduzindo, pelas tuas impressões, qual o humor com que te encontras naquele dia. Mesmo que quisesses ocultar de mim qualquer um desses sentimentos, para não me afligir, não o poderias fazer. Assim pois, quando o teu gesto nobre e caridoso se oculta para fazer o bem, sabe que eu vi esse próprio instante, sabe que aquilo me enche de alegria e, muito embora não testemunhe tão claramente, como era possível fazê-lo, aquilo a que me refiro neste instante, estou perfeitamente ciente do teu proceder e agradeço-te. A memória, meus caros amigos, nos faz recordar de coisas aparentemente insignificantes. Às vezes, os momentos felizes da nossa existência passam tão claros, tão perfeitos na nossa vida de espíritos que parecemos vivê-los outra vez. Eu vivo todas as cenas felizes da minha vida, constantemente. Hoje, o meu espírito, um pouco mais esclarecido pelo fato de não estar preso ao seu corpo de carne, tem horizontes mais dilatados.
e o meu maior desejo é o progresso das almas. De vez em quando, é preciso consolar uma mãe aflita, é preciso ter paciência com as saudades de um esposo estremecido, é preciso dar um pouco de alimento espiritual àquele que não está bem forte. Mas, o desejável em tudo isso seria que esposos, mães, pais, filhos e todos quantos, espiritualmente, se sentem ligados por esse laço indissolúvel do espírito compreendessem, uma vez por todas, que, se aqui se desenrola um plano de vida, lá se desenrola uma existência muito mais bela, muito mais desejável, muito mais perfeita e infinita. Sede, pois, vós todos, meus amigos, fervorosos crentes nessa doutrina da imortalidade, procurai, quanto possível, dar demonstração de que essa fé é uma realidade em vós mesmos. E nós, os do lado de cá, nos congratularemos convosco por essa felicidade que nos concedeis em acreditar no nosso testemunho. Somos fiéis, somos verdadeiros, vivemos pensando em vós, mas desejamos o vosso progresso, e como tal, desejamos que nos ameis espiritualmente. Paz conceda a Deus a todos os homens. Maria Luísa. Palavras de um médium. Amigos e irmãos, paz do Senhor Jesus permaneça em vosso meio. Meus amigos, quem vos fala conhece muito de perto as agruras da vida material, as preocupações que nos empolgam, nesta vida de provas, de dores, de sacrifício e de progresso. Ao mesmo tempo, quem vos fala sorveu até a última gota do cálice da amargura. Procurei, enquanto em mim houve força para isso, manter-me na linha da vanguarda em que o Senhor me colocou, como médium, na seara espírita. Tive o prazer de receber espíritos inteligentes, bem orientados, que vieram trazer aos homens as lições da sua experiência, da sua sabedoria. Tive o prazer de receber espíritos que muito contribuíram para a crença dos homens. Tive o prazer de receber, do alto, verdadeiras inspirações do bem, que traduzi para os meus irmãos. Mas, como na vida tudo é transitório, o homem é sempre falível, o fato é que, refletindo sobre essa vida que passou e que eu empreguei, em parte, no serviço do meu Deus, eu tenho pesar dentro de mim de ver que muito mais poderia ter feito se, no descambar da minha existência, eu tivesse dado outra orientação ao pensamento. Este me arrastou para um terreno em que a atração foi fácil para os espíritos prejudicadores do homem e eu me prejudiquei. Não me quero inocentar dessa culpa. Sei, perfeitamente, que o papel do espírita consciente é o de compreender as suas faltas antes de compreender as dos outros, é o de procurar corrigir-se antes de apresentar o remédio para os males alheios, mas digo, sem fugir à verdade, que, na minha dura prova, muito me faltou o socorro humano. A graça de Deus nunca abandona o homem crente. Por mais dolorosa que seja a prova, o homem encontra sempre, vindo do além, uma suavidade balsâmica para as suas chagas morais. E, até mesmo para as chagas materiais do seu corpo físico, há sempre um fluido do Senhor que pode atenuar, que pode minorar o mais agro sofrimento. Porém, é certo, igualmente, que o convívio daqueles a quem amamos, o conforto dos que leem pelo mesmo credo muito ampara o sofredor no momento da luta. E isso me faltou. Hoje, dou graças que assim foi, porque sem isso a minha prova seria incompleta. E, assim, fui até o fim. Venho, hoje, dizer aos médiuns especialmente que se guardem quanto puderem contra as setas desferidas da treva sobre a estrutura do seu ser espiritual. Muito se preocupa o médium, como, aliás, a maioria das criaturas humanas, com o seu corpo físico, as suas doenças, os seus defeitos, a sua beleza, enfim, a sua aparência. No entanto, sem descurar dessa parte, necessário se faz que o espírito inteligente que habita o corpo do médium recorde-se de que é espiritual, de que é um ser que aspira o progresso e que, se Deus lhe concedeu a faculdade mediúnica de que dispõe, foi, não somente para o proveito do próximo, mas para o seu real proveito.
Lembre-se o médium de que está sempre sob as vistas de um público inexorável. Lembre-se sempre o médium de que os principais críticos de sua personalidade são exatamente aqueles que mais deveriam beber da doutrina que lhes sai dos lábios. Lembre-se o médium sempre de que dele tudo se exige. O homem mais imperfeito exige do médium uma perfeição quase absoluta. E, assim, sabendo destas coisas, compreendendo que está sendo alvo de todos os olhares, de toda a análise, de toda a curiosidade, o médium revista-se da couraça invulnerável da fé, desprenda-se de toda a vaidade humana, despasse do orgulho proveniente do egoísmo e recorde-se sempre de que trabalha para Deus. Venha de onde vier, o golpe é sempre do homem. Deus permanece em sua pureza, em sua ciência, em sua caridade infinita. O médium é um ser que se deve consagrar ao serviço divino e olhar sempre de cima para o mundo terreno. E, quando assim digo, nem de leve insuflo o orgulho. Não. É exatamente pela humildade que se alcança esse nível. É preciso ser pequenino para poder ser gigante. O médium, pois, tendo toda a caridade para os seus irmãos, olhe sempre para o alto. Diga, já não pertenço ao mundo, sou de Deus. Quem assim fizer estará preparado para o sofrimento que sua provação lhe impuser. Não espere, jamais, gratidão, estima sincera, amor das criaturas humanas. Espere, tão somente, de Deus a justiça para a sua conduta, a justiça para os seus atos, o perdão para as suas culpas. Do mundo nada queira, antes, lhe dê o que ele precisa. Seja o canal transmissor das bênçãos do além e, passando por ele, purifique, igualmente, o seu ser. Permita o Senhor que vós, amigos meus, especialmente aqueles que têm faculdade mediúnica, sejam poupados das atribulações que sofreu o meu espírito. Que não experimenteis as dores amargas que passei, antes, que recebais do céu a graça de vos conduzirdes melhor do que eu me conduzi, para que não façais jus a tais sofrimentos. Deus abençoe as criaturas de boa vontade. Paz a todos os homens. Fernando de Lacerda. É tempo, alerta. Meus amigos, meus companheiros de trabalho, paz vos seja concedida por Deus. O estudo da doutrina espírita, meus caros amigos, visa o vosso interesse espiritual, a orientação da vossa vida, o vosso progresso, vosso bem, afinal. Fazendo bem aos vossos espíritos, ipso facto, faz-se bem aos vossos corpos. As lições de moral e de educação mental que possais receber, dadas pelos instrutores do além e tão bem recebidas por todos, necessitam, meus amigos, de uma demonstração positiva. Conselhos, instruções, doutrina não vos tem faltado. Deus, em sua misericórdia infinita, permite sempre que algum de seus servos venha trazer aquilo de que necessitais para amparar os vossos passos nesta jornada da terra para o além. Vós, porém, muitas vezes, e distraçando a vossa linha reta, direita, procurando segui-la e, de repente, como um navio jogado pelas ondas, começais a zigue-zaguear. E a linha que era reta e direita passa a ser sinuosa, interrompida. Assim não deve ser, meus amigos. Quando se começa um trabalho, seja ele de ordem material ou de ordem espiritual, nunca se deve voltar a cabeça para trás. Quem deu o primeiro passo na linha da justiça e da verdade deve segui-la, impávido. Voltar significa recuar. Parar, estacionar, nada disso vos é proveitoso. Vós precisais seguir avante, com firmeza, com devoção, com critério. Ora, os minutos da vida terrena correm com uma velocidade só comparável ao próprio tempo. Vós sabeis que as vossas horas depressa correm e tendes o propósito, eu compreendo, de empregá-las bem. No entanto, esse progresso poderia ser muito mais rápido se essa resolução tivesse a firmeza que devia ter. Às vezes, nas vossas dores, nos vossos sofrimentos, que os bons espíritos buscam atenuar, sois vos os próprios a agravá-los, a aumentá-los pela má orientação que dais às vossas vidas.
Vós simulais, às vezes, crianças desobedientes, teimosas, que se mortificam cada vez mais por não quererem obedecer aos conselhos que se lhes dão. Ora, nós vos aconselhamos moderação nas vossas palavras, nos vossos gestos, na vossa maneira de proceder, na vossa linguagem. Aconselhamos-vos que nunca pronuncieis uma sentença sem muita reflexão. Dizemos-vos que todos os atos praticados nesta vida se refletem sobre o além e que cada um dos vossos pensamentos, cada um dos vossos atos é registrado fielmente no além, para que, um dia, possais lê-los, recordá-los, compará-los e ajuizar sobre eles. Porque não haveis, pois, de tomar todo cuidado em prosseguir sempre bem. Nós assinalamos, algumas vezes, pensamentos vossos verdadeiramente dignos, até nem parecem pensamentos de homens, mas sim de espíritos desencarnados, resoluções belíssimas, compreensão fácil. De repente, tudo isso passa, volta o homem velho a se apoderar do homem novo, incutindo-lhe as mesmas ideias do passado, prejudicando na sua vida material e, ainda mais, na sua vida espiritual. É tempo, meus amigos, é tempo. Alerta! Guardai-vos a vós mesmos dessa rede em que tantas vezes caís. Guardai-vos. Tende caridade com o vosso invólucro carnal, receptor desse mesmo Espírito. Tende caridade com esse corpo que Deus vos deu, para que seja mantido, poupado, a fim de poder dar ao Espírito o tempo necessário à sua vida terrena. Não corteis, com a vossa direção insensata, o fio da vossa existência. A existência material pode ser conservada pelo homem, depende dos cuidados higiênicos, depende da atuação do espírito sobre a matéria, e não da matéria sobre o espírito. Desde que vós dais predomínio à matéria, só podeis esperar resultado infeliz. Alerta, pois, meus amigos. Vós, espíritas, sobretudo, vós, que acreditais, que tendes fé, que orais tantas vezes, pedindo a Deus clemência, misericórdia e justiça, preparai-vos para receber aquilo que pedis. Respondei-me, quando esperais um precioso líquido, para depositar num vaso e guardá-lo até depois, qual é o primeiro cuidado? É receber o líquido ou preparar o vaso? Naturalmente que é preparar o vaso, para que esteja em condições de receber o líquido precioso que vós quereis depositar. Pois bem, o vaso, nestas condições, para vós, é o vosso corpo, é o vosso ser. Quereis depositar nele as ricas bênçãos celestiais? Começai por limpá-lo. Preparai o vosso moral, o vosso ser, para poderdes receber as bênçãos que tanto suplicais. Não será desviando-vos da linha do dever que essas bênçãos chegarão. Vós as podereis retardar e, retardando, o prejuízo é vosso. Meditai sobre estes conselhos, que vos são dados de boa mente, com intenção única do vosso proveito. Meditai, refleti e não guardeis decepções amargas para a vossa vida espiritual futura. Antes, continuai trilhando o caminho do bem, da verdade e da justiça, disciplinando esse ser indomável que não se submete à lei de Deus, que não aceita conselhos, que os repele e quer fazer predominar a sua vontade acima de tudo. Governai esse ser indomável, que é a vossa própria natureza. Dirigiu e não consintais que seja ele quem vos dirija. Olhos fitos no além, boa vontade e amor do próximo. Deus esteja com todos vós. Neri. Estudo sobre a santidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos amados, caríssimos amigos, quem não deseja ser santo? Qual é o homem que, após ler a história de um desses taumaturgos que a igreja aponta como modelo a seus fiéis, não tem o desejo íntimo de seguir-lhe os passos, imitar-lhe os atos e possuir a virtude que ele possui? Quem é que, lendo a história de um desses homens que a igreja santificou posteriormente a sua eficiente santidade, não deseja, algum dia, ser, também, o expoente dessa virtude que eles testemunharam exuberantemente, na terra?
O homem faz uma ideia da santidade muito diversa do que ela realmente é. Um santo, em geral, é tido como um ser privilegiado, uma criatura excepcional, que, na terra, viveu cercado de perigos, mas, ao mesmo tempo, guardado de todos eles, rodeado de abismos e impedido de neles cair, cercado de tentações, mas encouraçado contra elas. Um santo, por outro lado, representa para o mundo um homem que se abstém de tudo quanto é mundano e que, até no seu comer ou beber, é diferente dos demais homens. Um santo representa para os que não compreendem a santidade um indivíduo que se segrega do mundo, que se fecha em lugar seguro onde até as palavras que lhe possam ferir a suscetibilidade santificada não lhe possam chegar aos ouvidos. Enfim, um ser diferente dos outros e, como tal, ninguém espera ser santo, porque, dizem os homens, eu não sou do mesmo estofo que um Vicente de Paulo, eu estou muito longe de ser uma Teresa de Jesus. Deus me fez diferente deles, sou pecador, tenho dado inúmeras quedas e eles jamais faliram. Desta forma, um santo, para o mundo, é quase um Deus. Aproximam-se dele com respeito, adoram-no, cercam as suas imagens de oferendas preciosas, prometem-lhe dádivas a troco de esmolas que desejam obter, de favores que prometem retribuir, muitas vezes, em moedas. Outras vezes, prometem ao santo mortificar os seus próprios corpos, como se, para o santo, de qualquer maneira, isso pudesse ser agradável. Enfim, a santidade, para o mundo, é isto. Cifra-se nesta superstição religiosa que conserva sempre a distância, quanto mais santo mais longe, esse ser que partiu de Deus, com todos os predicados, para ser um virtuoso, enquanto que o geral dos homens parte carregado de culpas. Para vós, espíritas, porém, essa ideia não deve prevalecer. O santo foi, como vós, um homem que, no princípio, foi um espírito criado por Deus em igualdade de circunstâncias, com a faculdade do livre-arbítrio, que em vós também é patente, para regular os seus atos, a sua vida, a sua vontade, a sua escolha. O santo vem para o mundo como vem qualquer outro espírito e é aqui, no meio dessa luta, no meio das tentações, no meio da concupiscência do mundo, no meio de todos os perigos, que a vós, igualmente cercam, que ele prepara, degrau por degrau, aquela santidade a que vós, um dia, atingireis também. Não vos espante essa promessa. Ela é a expressão da verdade. Vicente de Paulo, Francisco de Assis, Teresa de Jesus, Paulo de Tarso, todos estes vigorosos atletas do cristianismo foram espíritos que, em vidas atrasadas, faliram. Foram criaturas que tocaram de perto as chagas do mundo, conheceram o fel de todas as dores, experimentaram o cálice da amargura, mas que se fizeram nesse mesmo crisol de sofrimento, para aprimorarem as virtudes que, hoje, ornam os seus espíritos. Por que não haveis vós igualmente, de seguir-lhes os passos, aproveitando seus exemplos, para que, também um dia possais ser santificados? Não da maneira por que o mundo se santifica, mas por aquele testemunho real de santidade, que o homem puro pode dar a seu semelhante. Não cuideis vós que esse diploma, dado depois de séculos a uma virtude que vai ser examinada depois da morte, é o que faz com que lhe seja um santo. A sua santidade foi provada, na vida, pela maneira de proceder, pelo espírito de religião, pelo carinho, pelo amor do próximo, pela dedicação à causa cristã, pelo devotamento à cruz do Senhor. Foi aí, nessa jornada cheia de provas, cheia de dificuldades, cheia de perseguições, que a auréola dos santos se fez. Não é um punhado de homens, que não tem nem o cheiro da santidade, que vai, por estudos, declarar um santo. O santo se demonstra. Mesmo que os espíritos perversos queiram dizer que aquela criatura não é um santo, perderão seu tempo, porque contra o que os olhos veem, contra aquilo que o entendimento observa, contra aquilo que a razão demonstra, não há negar, não há argumento capaz de destruir.
Assim, meus amigos, todos vós podeis ser santos. Podeis, no mundo onde os vossos caracteres estão se burilando, para a formação de um espírito completo. Hoje, apurais uma virtude, amanhã, outra, e, assim, de vida em vida, de etapa em etapa, se irão formando estas virtudes todas em volta do vosso espírito, até que ele, realmente, consiga, executando-as todas, demonstrar aquilo que os santos demonstraram, o amor do próximo. E, já que toquei neste ponto, é preciso que, ainda que seja de passagem, vos diga, meus amigos, se perguntar a qualquer de vós se ama seu Deus, vós direis, sem hesitar, sem o menor constrangimento, quem não ama seu Deus? Que coração embrutecido, que cérebro obtuso, que espírito apagado que não consegue amar a seu Criador. No entanto, meus amigos, vós simulais exatamente o contrário disso, porque os dois mandamentos são gêmeos, amar a Deus e amar ao próximo. Quem não ama seu semelhante não diga jamais que ama a Deus. O Cristo do Senhor veio ensinar ao homem a doutrina do sacrifício, a destruição do egoísmo, o rebaixamento do orgulho, a elevação da humildade. E, assim fazendo e assim exemplificando, ele fez o homem compreender que todas essas virtudes reunidas, todo esse exercício constante para a prática do bem visava estes dois pontos, amar a seu semelhante, para poder amar a Deus. Vede, pois, meus amigos, que o vosso coração esteja preparado para esse grande amor, amor que nivela as criaturas, o amor que condena o vício, mas absolve o pecador, o amor que não se mistura com as coisas hediondas da vida, mas que tem piedade daqueles que falham, o amor que lastima os ladrões, os assassinos, os perjúrios, os impiedosos, o amor que faz o indivíduo chorar com o desolado, o amor que faz com que o homem se despa de toda a soberba, que se julgue um nada para poder ser alguém, o amor, enfim, que, firmando-se na doutrina caridosa do Divino Mestre, sabe compreender que só pode ser imenso fazendo-se pequeno. E eis porque o Divino Mestre disse, quereis ser grande? Fazei-vos como um destes pequeninos. E, tomando perto de si um menino, uma criança, disse para os seus discípulos que qualquer que se fizesse como aquele menino, esse, sim, seria grande no reino de Deus. Vede, pois, meus amigos, quanto tendes de rebater orgulho, quanto tendes de nivelar-vos aos pequenos, se quereis ser grandes. E quantos têm desgraçado a sua fé, a sua vida material por causa desse infundado orgulho. Julgando-se uma criatura predestinada, diferente dos outros homens, eles abandonam a felicidade que lhes vem bater a porta para adorarem, lá fora, aquilo que o vício, o orgulho, a grandeza do mundo lhes pode oferecer. Vendendo o seu coração, abrem as portas à maior desdita. Que não seja assim convosco. Sede humildes, sede caridosos, amai a vosso próximo, é o meu voto, é a minha oração por todos vós. Sarto. Dedicação incansável. Amigos meus, eu vos saúdo na paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez, atraída pelo teu pensamento, que reclama a minha presença. Não tenho estado parada. O meu espírito, como sabes, muito se interessa pelo progresso desta casa. É sua preocupação, é seu dever zelar por esse interesse e bem sabes que quem está na terra, cercado das obrigações múltiplas que a todos os homens cercam desvia, muitas vezes o seu pensamento desse ponto que nós fixamos sem desviar. Assim sendo, os protetores desta ou daquela instituição têm a obrigação de vigiar sempre. Recordai-vos da palavra do Divino Mestre, vigiai e orai. Nós vigiamos e oramos. Vigiamos, porque muita coisa que está debaixo dos vossos olhos não é por vós percebida. E é natural que assim seja. A percepção do olhar humano é muito limitada. Qualquer embaraço a detém. Isto é próprio da vida material. Vós sabeis que uma parede, uma árvore, um lençol, um pequeno obstáculo, qualquer que seja,
impede o vosso raio visual, enquanto que, para nós, o nosso olhar penetra através das paredes, penetra nos quartos fechados. Quando vós dormis, o nosso olhar divisa o vosso vulto adormecido. Podemos velar a vossa cabeceira e podemos distribuir aqueles fluidos que o Senhor permite vos sejam ministrados. Enfim, podemos fazer algum bem. Para uma instituição como esta, que tem necessidades materiais, mas tem, igualmente, necessidades imperiosas espirituais, necessário se faz a nossa vigilância constante. Quando as instituições de caridade são dirigidas por homens que dispensam o concurso dos seus amigos desencarnados prosperam a vapor, mas essa prosperidade subitamente se detém, estaciona. E, se desse estacionamento não resulta, ainda, a queda, é porque a misericórdia de Deus não permite e nós temos por dever obedecer ao Mestre ao primeiro sinal. Assim, meus amigos, por exemplo, vós tendes dado testemunho, várias vezes, de que não quereis estar sós, solicitais o amparo, o conforto, o auxílio dos vossos amigos do além, como tendes tido em ocasiões decisivas. E não se faz preciso recordar, neste instante, pois aqui continuamos nós, procurando incutir-vos as nossas ideias, despertando a vossa atenção, para que olheis para as coisas que estão debaixo dos vossos olhos, enquanto nós procuramos olhar para aquelas que vós não podeis ver. Há casos espirituais a cuidar muito seriamente. Vós vedes as vossas crianças pelo seu lado exterior. Fácil é uma pessoa inteligente compreender que uma menina está em perfeita saúde ou que está com o seu físico depauperado ou que necessita de qualquer outra medicação terrena, material, para o seu organismo, além daquilo que habitualmente se lhe dá. Mas, o lado espiritual é mais delicado, as suas propensões, os pendores, a assimilação do alimento espiritual, a demonstração de que o seu espírito realmente absorve esses ensinamentos. Tudo isso necessita de uma vigilância constante, que, de forma alguma, pode ser executada sem o auxílio dos amigos desencarnados. E nós somos procurados constantemente para esse fim. Se vós não tendes disso ciência, é porque realmente não há necessidade disso, mas que somos efetivamente procurados no sentido de melhorar este ou aquele temperamento, corrigir este ou aquele pendor, é um fato. Não tenho estado inativa. Tenho trabalhado o mais que posso, procurando fazer bem a todas elas. E, quantas vezes, em seu salão de estudo, quando recebem a instrução dada pela sua professora, o meu espírito se encontra presente, procurando ver quem é que está mais atenta, quem é que não perde o seu tempo com preocupações outras, estranhas ao trabalho das aulas. Quantas vezes? Há ocasiões em que alguém, que tem faculdade mediúnica ainda em embrião, ainda não desenvolvida, nem se cogita de fazer tão cedo, levanta o seu olhar para o retrato. O que pode exprimir o retrato? Um sorriso, não é possível. Um gesto de aprovação, também não. Aquilo é coisa inanimada, é, apenas, uma recordação, que eu agradeço. Mas, quantas vezes, nesse olhar, não é manifestada alguma coisa, que se vê, ainda que por pensamento? É porque, de fato, estou lá onde me procuram. E não é o vidro que vos revela a minha imagem, e a mediunidade inconsciente que se desenvolve. E vós me vedes. Não estou a procurar fazer constantemente esse exercício. Mas, quando há uma criança que enxerga, que se lhe pode fazer? Tapar-lhe os olhos? Não é possível. Deixemos para que quando for tempo, o fruto aproveite por maduro, sazonado e bom. Meus amigos, estas experiências são muito agradáveis para o meu espírito. E, hoje mesmo, não tinha a intenção de falar convosco, mas satisfaço, apenas, um desejo natural de quem me desejou ouvir. Aqui estou, desejando o vosso progresso, procurando sempre fazer-vos algum bem. E nunca imagineis que ando por muito longe. O espírito faz das maiores distâncias perto. Posso estar, realmente, afastada de vós e,
No próprio instante em que o vosso pensamento me chama, corro ao seu apelo. São coisas estas que ainda não podeis entender bem, mas que são a expressão da verdade. Deus vos guarde em seu amor. Deus permita que vos ameis uns aos outros. Irene. Fanatismo, superstição. Amigos e amados irmãos, a paz de Cristo perdure convosco. Deus permita que ela possa fazer morada em vossos corações, porque sem ela não tereis a tranquilidade de espírito de que necessitais para poder enfrentar as dificuldades que a todos assoberbam neste planeta de dores, de provas, de experiência e de estudo. Meus amigos, permiti que nesta hora chame a vossa atenção para a realidade da vida espírita em que, em teoria, muito se tem dito, muito se tem feito. Há muitas obras belíssimas, escritas cujos ensinamentos coordenados por mão de mestres, pela inteligência lúcida, têm concorrido para enriquecer a literatura da filosofia espírita, o suficiente para um homem de letras se sentir satisfeito. Teorias não faltam os que hajam escrito sobre os temas profundos que o Espiritismo desenvolve, orientando a humanidade nessas lições sublimes que o mártir do Gólgota tão bem exemplificou em sua curta existência na Terra. Meus amigos, muito se tem feito, em teoria, e todo esse trabalho visa apenas esclarecer as dificuldades que se apresentam diante do homem estudioso, para resolver os grandes problemas que interessam a sua espiritualidade. Porém, não devemos ficar unicamente na teoria. Há muito que se esperar da prática, e a prática tem sido, em algumas partes, exatamente o oposto daquilo que a teoria prega. A filosofia espírita, em seu sublime código de amor cristão, diz que todo culto de adoração se deve prestar a Deus, a Ele, o soberano arquiteto do universo, o Criador incriado, aquele que visa o bem de todos os seres por Ele próprio criados. Aquele que é a luz do mundo, a explicação, a razão de tudo quanto existe, isso diz a filosofia. E os homens de bom senso, orientando-se por ela, abrindo as páginas do Livro dos Espíritos, que ensina em suas lições a razão de ser do Espiritismo, a base de sua alta finalidade, enfim, tudo quanto esse código divino de amor e paz traz para o homem, assimilam, inteligente e racionalmente, a doutrina espírita. No entanto, esses mesmos que exaltam a obra de Kardec, encontrando nas lições que o grande codificador do Espiritismo deixou escritas nas páginas dos seus volumes, esses mesmos que se dizem kardecistas, descambam para o campo nefasto do fanatismo. Meus amigos, nada mais perigoso na existência do homem do que se descambar para o fanatismo. O fanático é a criatura que não raciocina, é aquele que crê cegamente, é aquele que não procura orientar a sua vida pela grandeza que lhe ensina a doutrina que aprende. Antes, ao contrário, elevando o espiritismo até os mais altos píncaros de altitude, ele praticamente o rebaixa ao nível mais baixo que se possa imaginar, em linguagem que não se pode exprimir. O que significa o homem compreender a imortalidade da alma, sabendo que dia a dia edifica a sua grandeza, sabendo que vai ingressar no além, e depois chafurdar-se no lodo das vis paixões, procurando nas sessões baratas e mal orientadas, a solução para problemas que se não podem declarar em público. É assim que se realizam esses grandes maléficos de que a humanidade está cheia, é assim que se refletem sobre criaturas humanas os fluidos maléficos, partidos desses antros, que deviam ser varridos, quanto antes, da face da terra. É assim que criaturas que não podem obter para seus planos vis, nefandos, maléficos, soluções às vistas de um espiritismo que lhes elogiam, vão procurar nos lugares onde não têm coragem de dizer em público que já estiveram, porque sabem que se rebaixarão, quanto mais perante os seus guias. Esse fanatismo, essa superstição, que trazem para o homem. O indivíduo que tem um desejo que sabe ser condenável pela própria sociedade, que alimenta em seu peito uma aspiração que não pode declarar ao Filho de Deus. Esse homem sabe que a doutrina livre de espiritismo lhe tolhe o passo,
porque esse desejo ela condena. Vai, então, servir-se dos instrumentos mais inferiores que se lhe oferecem. Vai procurar esse recurso, que obtém muitas vezes maléfico contra seus irmãos. Esquecem-se, porém, que se o espírito mau, que lhe indicou esse recurso perverso, tem a responsabilidade do seu ato, igualmente ele que é um espírito impuro, na carne, se enche de uma responsabilidade, que cedo ou tarde, há de pagar. Ora, vós compreendeis, meus amigos, que isso não é raciocinar. O homem espírita, ou o homem que quer ser espírita e que compreende aquilo que o código divino lhe ensina e que sabe que a lei de Deus é a do amor até para com os inimigos, esse homem não tem direito de procurar no baixo espiritismo, isto é, nas infelizes camadas inferiores de sofredores, fluidos deletérios com que vai asfixiar a moral dos seus irmãos. E censurais o fanatismo das igrejas. Em que difere? Certamente é fanatismo prostrar-se um indivíduo aos pés do ídolo, bater no peito, esperando que esse ídolo lhe dê aquilo que só Deus lhe pode dar. É fanatismo. Mas, que é então, como se há de apelidar, que termo se vai buscar na linguagem que se vai aplicar a este ato, do indivíduo, na calada da noite, buscando a treva, puxando a gola do capote até as orelhas, para não ser conhecido, puxando o seu chapéu para diante, penetrar num desses antros escuros, onde só se ouve cantar surdo das vozes afinadas pelo álcool, o ritmo das danças perigosas e indecentes, enfim, o ambiente obsceno que não posso descrever. Penetrar às ocultas nesse antro, deixando o seu pedido, trêmulo e assustado, porque a voz da consciência lhe brada no interior que o seu passo está errado. Deixar o seu pedido e aguardar a consequência dele. Mais tarde, de volta à sua residência, ele já não vem só, traz consigo a presença de um companheiro que lhe vem perturbar o resto de seus dias. Ele, que foi fazer amizade com o espírito da treva e que pede um favor, atendido no momento, torna-se devedor, está sujeito a servir a essa espécie de credores. Meus amigos, não perdoa. Quando começam as provações, quando a luta se manifesta, quando ele próprio se sente irritado e não sabe por quê, então, não recorre mais ao antro onde foi buscar os fluidos para prejudicar o seu irmão. Não. Ele não vai buscar ali para si o alívio, porque sabe que ali não há alívio. Ele foi lá buscar o mal para o seu inimigo. O alívio ele vai buscar nos centros bons. Tudo lhe é contrário, tudo sai às avessas. Se deseja uma coisa, sai-lhe outra, e então, as almas que habitam um corpo desencanado, que não conhecem esses malefícios, dele se compadecem, procuram-lhe fazer o bem, mas não o podem fazer. Por que será que os guias abandonam seus médiuns? Não é isso que eles fazem, mas o indivíduo tem a porta fechada, a porta que lhe abriu para o obsessor e fechou para o guia. E, pergunta-se de quem é a culpa. É tua, meu amigo. Tu sabias que teus pés não deviam andar naquele caminho, embora ninguém revelas esse pensamento. É preciso dizer essas coisas para que o mundo saiba que o espiritismo que é elevado, nobre e digno, salva, mas o homem que não quer receber as bênçãos do céu e procura relações com a treva, colherá o seu fruto. Deus-se a mercê da humanidade que descamba pelo caminho do fanatismo em busca daquilo que a treva não pode trazer. Luz para todos os homens. Fluidos e bênçãos e de paz caíam sobre os fiéis. Viana de Carvalho. A divisa do crente espírita. Meus amigos e meus irmãos, paz do Senhor esteja convosco. A lei do nosso Deus é a lei de amor, de sabedoria e justiça. Essa lei indica que todo homem deve fazer bem a seus semelhantes sempre que lhe seja possível, jamais recusar um bem e praticá-lo sem olhar a quem. Essa lei de amor estabelece entre os homens uma perfeita união de sentimento, uma fraternidade que dá o perdão de todas as dívidas e, ao mesmo tempo, faz com que esse que assim bem perdoa receba, também, o perdão das suas faltas. Lembrai-vos sempre, meus irmãos, de que essa troca de sentimentos deve ser real.
Costuma-se dizer que o mundo não é fiel em seus tratos, que o mundo promete para não cumprir, que a sua palavra é falaz e que a verdade está longe de habitar no coração mundano. Não se pode dizer, porém, outro tanto daquele que se afasta do mundo para viver na espiritualidade da fé e, quando digo afastar-se do mundo, não quero dizer que o homem deva abandonar tudo quanto se relacione com a vida social, para dedicar-se tão somente a este culto místico que antigamente era panágio dos bons. Não é esse o pensamento. O que se diz, o que se pede, o que se espera do homem crente é que, vivendo na sociedade com os seus irmãos, torne-se, diante deles, modelo vivo de fé, de respeito à lei de Deus, de amor, de caridade e de humildade, perante o próximo. Esteja no mundo, mas, como disse o Senhor, não se contamine com o mundo. Vós, meus amigos, que estudais a doutrina espírita, aqui ou além, deveis ter compreendido que as vozes do alto são unânimes em afirmar que a caridade e o amor do próximo devem estar intimamente ligados ao sentimento de humildade. Aquele que ama o seu irmão, e compreende a sua fraqueza e que o perdoa na medida das suas fracas forças, esse alguém se aproxima do Mestre, porque a doutrina de Jesus é doutrina de paz e de perdão. Socorrer o seu semelhante, acudi-lo no momento da aflição, ajudá-lo nas tribulações da vida, mitigar-lhe a fome ou sede, materiais e espirituais, tal é a divisa do verdadeiro crente. O homem espírita é como a fornalha acesa que tem o poder de aquecer o que está frio. O homem espírita, tendo o coração cheio de fé, dá-se o calor bastante para aquecer a quem o rodeia. Vós sois essa lâmpada sempre acesa. Cuidado que a sua chama não enfraqueça. Que ela permaneça sempre límpida, serena e pura no templo da verdadeira fé, perdoando aqueles que ainda não sabem crer. Sede vós, diante deles, um verdadeiro modelo de fé, para que, no dizer ainda do Divino Mestre, pelas vossas obras, possam conhecer quem sois. Louvado seja o Senhor Jesus, que, sendo grande, se fez pequenino, para que vós lhe seguisseis o exemplo, que, sendo rico, de uma riqueza inesgotável, espiritualmente falando, tornou-se pobre, mísero, em uma simples manjedoura, em um tosco berço de improviso, arranjado para nele ser depositado seu meigo e débil corpo. Sede imitadores dessa grande humildade e não vos perturbeis nessa marcha gloriosa, nessa tarefa que tendes a desempenhar, desbravando caminhos, abrindo estradas para o caminho espiritual, afastando tropeços, e sempre com caridade, sempre com misericórdia e firmeza. A justiça se fará sentir. Não essa justiça implacável que o mundo aponta, aquela que esmaga o pecador, procurando reduzi-lo a nada. Não. Não é essa justiça. A justiça é o olhar sereno de Deus para todos os atos puros, é a sua misericórdia a se estender para o pecador, oferecendo-lhe a tábua de salvação e que há de, um dia, encaminhá-lo às verdadeiras moradas. É para essa justiça indefectível, essa justiça que não falha, que apelamos neste instante. Que ela se faça sentir na sua poderosa misericórdia, na sua onipotência sem fim, guiando, amparando, protegendo e perdoando, ao mesmo tempo, as faltas dos pecadores, a reabilitação, enfim. Glória seja dada a Deus e paz aos homens, na terra, de boa vontade. Deus vos guie. Anália Franco. Como se faz o progresso? Deus vos salve, amigos, Deus vos guie. Meus caríssimos irmãos, Espiritismo, em suas grandes teses, procura sempre despertar a sentimentalidade do homem, apontando-lhe as veredas do amor e da justiça como itinerário seguro para o caminho da verdadeira felicidade. Temas de valor são apresentados ao homem, para o seu estudo, para o seu raciocínio, para a sua ilustração, porém é de notar que esses grandes temas, ordinariamente tão bem desenvolvidos pelos bons espíritos, calam no espírito do homem momentaneamente, não criam raízes profundas, não fazem parte do seu alimento espiritual, são teses bem desenvolvidas, analisadas,
apreciadas como técnica, como ciência, mas não são assimiladas como doutrina. O corpo da doutrina espírita, meus amigos, necessita ser absorvido por aqueles que têm o desejo do progresso. A filosofia de Jesus, a sublime filosofia do Cordeiro de Deus é louvada, engrandecida e apreciada até pelos que não creem, mas, daí a efetivar aquilo que essa filosofia ensina, vai muito. O corpo da doutrina espírita, tão bem codificado pelo seu grande codificador, visa chamar a atenção do homem para a assimilação dessa doutrina. O alimento espiritual, meus amigos, é tal e qual o alimento material. Nem sempre o que mais ingere o alimento material é aquele que mais se nutre, porque vós sabeis que alimentar-se sobre posses não é alimentar-se em regra. Nem tudo que o homem ingere vai fazer parte de sua nutrição. Assim, o alimento espiritual, vós podeis ler, ouvir, discutir, sem assimilar para o vosso íntimo aqueles ensinamentos trazidos pela doutrina. Por isso, é aconselhável a toda criatura humana de boa vontade a meditação sobre as comunicações que forem lidas. Ler, meditar, aprender o verdadeiro sentido de cada ensinamento, apropriar-se dele e procurar, na vida prática, demonstrar que, de fato, aprendeu. Aqui, estuda-se modestamente espiritismo. Reconheço que há criaturas de boa vontade, reconheço o bom desejo de servir a causa espírita, por isso, aconselho, em boa paz, que cada indivíduo, ao folhear o seu livro de comunicações, analise aqueles pontos em que a sua vida está falha e procure corrigir, anotar esse defeito, substituindo-o pela virtude apontada na comunicação. É assim que se faz um progresso. Dizer aos quatro ventos que o amor de Deus é o princípio de mais alta sabedoria. Dizer, por outro lado, que sem o amor do próximo não pode haver progresso espiritual. Bela frase, bela sentença, verdade expressa. Mas, o simples dizer não dá proveito ao indivíduo. Consultai o âmago da vossa consciência. Amo-eu a meu Senhor e meu Deus, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Estou em caridade para com seu próximo, como me ordena o mandamento sagrado do Senhor. Feita essa interrogação, aguardai a resposta do vosso íntimo, que será a expressão da verdade. É assim que se estuda espiritismo. O estudo deve ser comparativo, entre o seu dizer e o seu efetivar, entre o seu estudar e o seu aproveitar, enfim, entre a teoria e a prática. Que não vos desanimem estes conselhos. Aqueles que progridem são exatamente os que mais necessitam dessa chamada contínua, para que o alicerce fique bem sólido, bem firme, em benefício da fé, não seja oscilante como se fosse edificado sobre areia. Meus amigos, nada mais belo, nada mais tocante do que a parábola de Jesus relativa ao amor do próximo. Vós a conheceis e não há necessidade de repetir. Refiro-me à parábola do bom samaritano. Faze tudo da mesma maneira. Assim, para vós, que aqui vindes e que gostais de assistir às sessões e tendes edificado o vosso moral nos preceitos do Evangelho cristão, se oferece um campo vasto para a demonstração prática dos vossos sentimentos. Tendes em que ocupar as vossas horas vagas, aqui tendes em que planejar coisas futuras, para o bem dos outros, aqui tendes, neste asilo, a oportunidade de fazer bem. Aqui tendes a grande seara onde os trabalhadores não são demais. Trabalhai, pois, em conjunto, buscai fazer bem e, desta vez, ainda assim, sem saber a quem, porque, muitas vezes na fisionomia que se vos depara interessante e juvenil, está um espírito, alguém que já dirigiu a vossa vida terrena, em encarnações passadas. Quantas vezes pensais que esse alguém nada tem a ver com a vossa vida atrasada e, no entanto, assim não é. Portanto, é como vos disse, fazer bem sem saber a quem. Assim pois, meus amigos, permita o Senhor que o vosso tino de caridade cristã, o vosso amor para as coisas puras se declare cada vez mais fervoroso, cada vez mais firme, cada vez melhor orientado,
para o bem das crianças que de vós precisam e para o Espírito que em vós habita, ansioso de progresso, ansioso de luz, ansioso de paz, ansioso de sabedoria. E que Deus proteja a todos vós. Que assim seja. Max. Lembremo-nos dos nossos guias. Irmãos amados, caríssimos amigos, eu vos desejo a luz serena da paz do Senhor. Meus amigos, acusação grave se faz a Espiritismo, que convém quanto antes derrubar. Essa acusação cifra assim que se propala por aí além que o Espiritismo nada tem a ver com a verdadeira fé, antes, que Espiritismo é cheio de enganos, de malícia, de inverdade que procura atrair os homens incautos para o despenhadeiro que conduz à descrença e dela ao abismo da perdição eterna. Tais ideias são ensinadas aos cérebros fracos de tal forma, que criaturas há, beneficiadas por tais favores, e, ao mesmo tempo, descrentes das graças que a fé produz, Senhor Deus. Esta calúnia contra a verdade espírita clama aos céus. Que Espiritismo só trabalha para a perdição das almas, que Espiritismo incute nos homens ideias perniciosas que lhes afetam a razão e o equilíbrio mental. Estas asserções tão falsas podem e devem ser destruídas pela base. Da mesma forma que o divino Jesus, quando acusado pelos fariseus de herege, porque viera destruir a lei de Moisés, exclamou: Eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Assim também, o Espiritismo desfaz essa acusação pérfida, afirmando categoricamente, pela voz dos seus lídimos expoentes que o Espiritismo veio dar cumprimento à palavra explícita do Divino Mestre, nos Evangelhos. Não se argumente, pois, sem conhecimento de causa. Cristo não destruiu a lei de Moisés, cumpriu a lei de seu Pai, que o próprio Moisés estava longe de cumprir. Assim também, Espiritismo dá cumprimento à promessa de Jesus. Quem conhece o Evangelho, quem folheia o Novo Testamento captares de encontrar palavras como estas: muitas coisas vos tenho a dizer e não as digo no presente porque vós ainda não as podeis suportar, mas virá o Consolador, que tudo explicará. São frases categóricas, apelando para o futuro. E pergunta-se, quem é esse Consolador, que vem falar a lei em campo ao homem de hoje em dia? O Consolador é a voz do Espiritismo, os múltiplos clarins celestiais, que soam, perante o homem, notas de verdade e luz. Assim, meus amigos, não desfaleçais na continuação da propaganda dos ideais espíritas. O Espiritismo visa, em primeiro lugar, a caridade cristã. E como pode uma criatura de bom senso, um homem equilibrado compreender a ciência sob todos os prismas, exceto por este? Afirmar, com a responsabilidade do seu nome, que Espiritismo não prega senão heresias, que Espiritismo foi proibido por Deus, que se torna herético todo aquele que o professa, e que ele afasta os homens de Jesus, quando o cristianismo espírita tem por alvo principal aproximar a criatura humana ao menos dos pés do Divino Mestre. Mas, a calúnia, meus amigos, não merece o desprezo que se lhe vota. Merece, sim, ser demonstrado ao povo que ela não diz verdade, unicamente, não é assim e provar-lhe. Vós crentes espíritas, que dedicais as horas do vosso dia ao estudo das práticas cristãs, lembrai-vos sempre, assim como os homens, na terra, têm os olhos fitos em vós, a vos acompanhar os passos na senda da vida, buscando apanhar-vos numa pequenina contradição, num pequenino deslize, para poderem injetar sobre vós o vírus da sua peçonha, assim também, do alto, do mundo que vós não enxergais, mas de onde baixam emissários para testemunharem as verdades do além. Também, olhos sobre vós fitos, observando as vossas atitudes, regozijando-se, quando vós procedeis bem, e entristecendo, quando vós errais. Uma comparação me acode no momento, quando uma criança ensaia os primeiros passos, qual é a mulher caridosa e amante dessa criança que não a acompanha imediatamente? Suas mãos não tocam o corpo do pequenino ser, mas amparam-no,
prontas a segurá-lo no primeiro tropeço. A criança vai, cambaleante e incerta, andando com a sua passada de principiante, sem conhecer o que vai à frente. Outras duvidam mesmo da incerteza dos movimentos próprios à sua idade, precipitando